Olá pessoal, hoje é dia 10 de março de 2021. As pessoas que são apegadas com certeza sentem muita fraqueza mental. Sempre estão agitadas, sempre estão preocupadas, estressadas, nervosas, etc, etc. Isso significa o quê? Que o poder da mente apegada, o poder entre aspas, o poder da mente apegada está inferiorizando, está roubando aquilo que você tem de melhor. E o que você tem de melhor? A sua alma feita à imagem e semelhança de Deus. Não existe nada melhor do que isso nesse universo. E você tem que retomar esse poder divino, que a sua mente apegada inferior está te roubando. Retome a sua paz, a felicidade, retome a sua verdadeira harmonia divina, que a sua mente apegada está escondendo e está proibindo de você experienciá-la e vivê-la. Pense, como uma mente material, apegada, egoísta, materialista, inferior, temporal, sem nenhuma sabedoria divina, sem nenhuma virtude divina e que só traz sofrimentos, pode se sobrepor à sua alma, feita à imagem e semelhança de Deus? Como alguém em sã consciência pode permitir que tal ignorância ocorra na sua própria vida, sendo que a mente que atrapalha, que enfraquece e que negativa a vida é sua mesma? Não é isso? Então, diga-me, qual a sua riqueza? Qual a sua riqueza maior? A única riqueza de Deus é o amor puro, divino e eterno, ininterrupto. E essa mesma riqueza, que é esse amor puro, divino, eterno, ininterrupto, sábio, essa mesma riqueza ele já te deu em sua alma. Mas, para qualquer apegado, para qualquer egoísta, materialista, ganancioso, o amor puro, divino, ininterrupto, jamais foi considerado como a sua única riqueza. Isso porque jamais experienciou o valor divino que Deus te deu. Por quê? Porque todo apegado, ele entende como riqueza o seu egoísmo, a sua mesquinhez, o dinheiro, as propriedades, as empresas, os aviões, as suas fazendas, carro, a fama, o sucesso, o poder, etc, etc. Isto é, tudo coisas materiais do mundo inferior, tá certo? Cujo valor são opostos às verdadeiras riquezas da alma e de Deus, que é o amor puro, sincero e ininterrupto. Pense, como sendo um ser cuja natureza é eterna e espiritual, é muita ignorância pensar, se convencer e se iludir, imaginando que as coisas inferiores, passageiras e materiais são as suas riquezas. Mas todo apegado corre atrás dessas riquezas temporais, materiais e inferiores que nem lhe pertencem. Em realidade, essas coisas inferiores, por serem inferiores, jamais podem ser consideradas como riquezas. Afinal, são inferiores, e o que é inferior não pode ser superior. Agora, os apegados se agarram a essas coisas materiais criadas. Mas veja que, se você pode comparar as coisas criadas com a riqueza de ser feito à imagem e semelhança do Criador, há uma disparidade total. Os apegados se agarram às coisas criadas e deixam de agarrar a sua própria natureza espiritual feita à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que as coisas materiais são muito mais importantes para os apegados do que a sua própria existência divina, sábia, feliz, plenamente e eterna, recebida de Deus. Não existe riqueza maior nesse universo do que a sua alma, semelhante ao Criador. Mas
Os apegados não enxergam as suas próprias riquezas divinas e espirituais. E o pior, para se encherem de riquezas inferiores, entre aspas, se enchem de sentimentos e pensamentos altamente negativos, pensamentos e sentimentos e quereres egoístas, tristes, nervosos, estressados, ansiosos, autoritários, possessivos, insatisfeitos, impaciência, intolerância, agressividade, etc., etc. Veja que a riqueza espiritual recebida de Deus foi totalmente ignorada. São caminhos e são campos totalmente opostos um do outro. Por isso que é sim necessário se desapegar dessa mente com esses quereres voltados ao mundo material inferior. Senão não há como retomar esse poder espiritual que Deus nos deu. E ademais, a mente apegada, ela foi totalmente rebaixada, transformada em veneno, em uma coisa absolutamente tóxica, absolutamente deteriorada, por causa desses benditos quereres egoístas, materialistas, gananciosos, etc., etc. E é isso que está inferiorizando, negativando e enfraquecendo a vida das pessoas. Mas parece que os apegados não entendem esse absurdo que eles estão cometendo com a própria vida. E o pior, levam junto as pessoas mais próximas, né, para esse caminho da negatividade, da desarmonia, da possessividade, do autoritarismo, etc., etc. E aí não existe nenhuma paz, nenhuma tranquilidade na vida dessas pessoas. Então, se temos essas virtudes, por que não valorizamos como verdadeiras riquezas? Essas verdadeiras virtudes recebidas de Deus te dá paz, tranquilidade, paciência, tolerância, amor puro, sincero e infinito, sabedoria divina. Ela te dá tudo que você procura, hoje com apego. Mas só que com o apego a sua vida ela se inferioriza e se negativa. Mas com o desapego você naturalmente e automaticamente você recebe essa manifestação divina da sua alma que tem todas essas qualidades e características. Mas mesmo assim, né, com tantas negatividades, estão convencidos que esses comandos venenosos e tóxicos da mente apegada estão corretas. Que se eu não correr atrás, quem que vai proteger a minha família? Quem que vai proteger as minhas finanças, etc., etc. E aí, com essa ideia absolutamente inferior, materialista, egoísta, sem fé, sem nenhuma virtude, as pessoas acham que esses sentimentos materialistas vão proteger a vida. Mas só que as pessoas se esquecem que não existe apego que você consiga praticar com sentimentos divinos. Não existe. Todo apego é praticado com sentimentos absolutamente negativos. E aí a causa fica negativa, os efeitos se tornam negativos para a vida. E daí tantos sofrimentos e tantas negatividades e fraquezas na vida. Não é à toa que tem tanta gente sofrendo por aí. Na verdade, as pessoas estão enganando a si próprias. Não faça isso, isso é um absurdo, inimaginável. O tamanho de tanta ignorância do homem apegado. Ele, literalmente, destrói a sua própria tranquilidade, a sua própria paz natural, naturalmente recebida de Deus. Isso é o mesmo que dizer, a pessoa está cavando a própria cova e se enterrando vivo, e assim ele quer viver feliz pelo resto da vida e pensa que está com a total liberdade. Não, é muito pelo contrário.
Como que você vai cavar sua própria cova, se enterrar lá dentro e se achar livre, feliz e protegendo a sua própria vida? Muito pelo contrário, está afundando, literalmente afundando a própria vida, a paz, a tranquilidade e a felicidade. É simplesmente inaceitável, é simplesmente imensurável o grau da ignorância dos apegados, dos egoístas, dos materialistas, porque eles mesmos provocam o próprio sofrimento para a própria vida e levam junto a própria família. Isso é altamente injusto. Aliás, os apegados são tão ignorantes da sua natureza divina, feliz, absolutamente alegre, que ficam tristes, nervosos, estressados, ansiosos. Os apegados são tão ignorantes da sua semelhança a Deus, ignoram a sua semelhança com Deus, que ficam até medrosos, depressivos, ansiosos. Por quê? Porque perdeu algo, só porque aconteceu algo, perdeu algo. Na verdade, é porque algo contrariou as suas vontades egoístas, simplesmente por isso. Então, na verdade, a gente não deveria se importar com os nossos quereres, muito pelo contrário. A gente jamais deveria se incomodar com os nossos quereres apegados e egoístas. A gente deveria, sim, literalmente passar uma borracha ou passar um grande X de negação a esses quereres apegados e egoístas. Mas as pessoas dão todo o valor aos seus egoísmos e, quando vem as consequências dos seus apegos egoístas, fica nervoso, triste, depressivo, ansioso, etc, etc. A gente deve dar valor àquilo que tem valor, e não àquilo que não tem valor. O que tem valor é a sua alma, feita à imagem e semelhança de Deus. É o seu amor puro, sincero e divino, virtuoso e sábio, recebido de Deus. Isso é o que tem valor. Agora, a sua mente apegada temporal, dependente, sem nenhuma virtude, sem nenhuma sabedoria, nunca, jamais deveria ser o carro-chefe, o comandante da sua vida. Na verdade, essa riqueza recebida de Deus fica totalmente em segundo plano na vida dos apegados. Ele pode até enganar a si próprio, dizendo que é religioso, dizendo que acredita em Deus, se convencendo que é virtuoso só porque não rouba, é trabalhador, é honesto, mas isso não são qualidades divinas. Isso não enobrece a vida, isso não diviniza a vida. Por quê? Enquanto você tem apego, é sim egoísta, materialista, e isso vai negativar a vida por completo. Então, parece até que os apegados adoram a riqueza material e adoram a pobreza espiritual e a fraqueza mental. Por quê? Porque todo apegado ele luta pelos seus quereres egoístas. Ele luta e realmente se dedica aos seus quereres egoístas, materialistas, gananciosos. Isso significa que ele adora a riqueza inferior e adora a pobreza espiritual da sua mente. E a fraqueza mental, ela passa a dominar e a vida começa a ficar totalmente desequilibrada. Então, não menospreze essa riqueza eterna divina recebida de Deus. Isso é um absurdo, mas é um grande equívoco menosprezar a riqueza eterna e divina recebida de Deus existente na sua alma. Diga-me uma coisa, em qual time você está jogando? De qual time você está participando? Então,
você só tem dois times. O time dos apegados, perdedores, sofredores, ignorantes, mesquinhos e estressados, ou você está participando desse time dos apegados, ou você está participando do time dos desapegados. Os desapegados têm a mesma sabedoria de Deus, a mesma felicidade, a mesma tranquilidade, a harmonia, paciência, tolerância, amor puro, etc, etc. Ou você faz parte de um time, ou você faz parte do outro. Ou você faz parte do time inferior, ignorante e sofredor, ou então você faz parte do time de Deus. Na verdade, todos nós sempre pertencemos ao time de Deus. Só estamos participando do time dos apegados e dos derrotados temporariamente por causa da nossa ignorância. Só isso. Então, se esforce para mudar de time. Você sempre pertenceu e sempre pertencerá ao time de Deus, dos sábios, dos virtuosos, dos felizes, dos tranquilos e dos harmônicos. O erro está em estar participando do time que te derruba, te derrota e que te ilude e que você pensa e está convencido que é o seu aliado. Não. O time dos apegados não são os seus aliados. Os seus quereres não são seus aliados, muito pelo contrário. Eles são seus inimigos. Só que as pessoas acabam concluindo que os seus quereres são os seus aliados. Aí a sua queda é certeza, pois o único que pode derrotar ou pode destruir a sua vida é você mesmo, é a sua mente apegada. E o único que pode te salvar é você mesmo, com a sua mente desapegada. Por isso todos os apegados são sempre inevitavelmente perdedores. Todos os apegados são inevitavelmente perdedores. Agora, os desapegados que pertencem ao time de Deus são eternamente vencedores. Vencedores da sua fraqueza, são vencedores sobre as suas negatividades, são vencedores sobre as suas ilusões, etc, etc. Da sua temporalidade, da sua materialidade. Ele se torna nesse ser sábio, semelhante a Deus. Então, é uma ilusão, esses apegos, uma ilusão descabida, tamanha a ignorância. Então nós devemos sim acabar com essa ignorância. Acabe com essa batalha a favor dos apegos e contra você mesmo. Pratique desapego com sinceridade, com fé em si e em Deus. Saiba que sem eliminar os seus inimigos dos quereres, jamais os valores virtuosos recebidos de Deus vão se manifestar na sua vida. É simples, você quer que esses valores virtuosos, divinos e eternos passem a se manifestar na sua vida, basta eliminar o querer, apegado e direcionado ao mundo material. Então, pare de manifestar as ignorâncias desses quereres. É só passar uma borracha nos quereres mentais. E aí a sabedoria emerge naturalmente e automaticamente da alma, irradiando amor puro, sincero, sabedoria, alegria, felicidade. Isso vem tudo naturalmente e automaticamente. Então, pense, para terminar, só você pode salvar a si próprio. Só você pode salvar a si próprio da sua própria mente apegada. A mente é sua, você pensa e quer ou não quer do jeito que você quiser. Então, se um dia todos vamos ter que nos desapegarmos, então o melhor é conseguirmos esse desapego o quanto antes. E aí, o quanto antes, essa ilusão das fraquezas e dos sofrimentos
simplesmente vão desaparecer da nossa vida. Pratique, elimina esses quereres mentais passageiros, inferiores e egoístas e gananciosos que só atrapalham a vida. Pessoal, boas práticas, práticas sinceras, com fé absoluta, com perseverança, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.